Fala, Dengos, tudo bem? Professor Wilson, professor aqui do Projeto Quadrível, certo? Ensino aí língua portuguesa. Pessoal, hoje a proposta, é que nós possamos resolver juntos aí a prova da Polícia Penal de 2014. Na época, eles eram agentes penitenciários, né? Isso só que com a mudança constitucional, eles se tornaram policiais penais. É um concurso que está aí próximo a abrir e nós do Projeto do Quadrível queremos te ajudar. Um pouco sobre mim. Sou professor de português do Quadrível há quase 5 anos, certo? Fui policial militar em Pernambuco, hoje sou policial militar na Bahia e quero te ajudar nessa aprovação em concurso público, quero te ajudar aí com língua portuguesa. Eu sei que não é fácil, eu sei a dificuldade que é percorrer, pela vida de concurso público, mas saiba que nós estamos aqui para te ajudar, beleza? Sem mais delongas, vocês me conhecerão melhor aí com as aulas aqui no YouTube, no site do Quadrível, em qualquer plataforma que você esteja assistindo esse vídeo, valeu? Então vamos lá resolver essa prova com 10 questões, uma prova tranquila, em que a banca organizadora foi a IBFC, beleza? Tamo junto. Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, deixa o like aí, comenta, isso é importante demais para o nosso canal. Nossa missão é ajudar vocês e vocês têm que nos ajudar só com essa curtida, comentário, porque faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? É o papo que vocês já conhecem, valeu? Vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, meu Instagram, @WilsonGabrielProf, tá aí na tela, certo? @ do Projeto Quadrível, @projeto.quadrível. Segue a gente lá no Instagram também, que a gente está sempre anunciando, notificando sobre as nossas aulas aqui no YouTube, valeu? Vamos lá para a primeira questão. Antes da primeira questão, essa banca aí, ela trouxe um texto para a gente, A gente sabe que na maioria das provas de português de concurso público, a primeira questão aí é apresentada através de um texto e desse texto é cobrado interpretação e compreensão de texto e as questões gramaticais também a partir desse texto, beleza? As bancas adotam muito essa forma de criar as questões. Então, o que eu quero passar para os senhores é que a interpretação textual deve ser feita da seguinte forma. Eu quero que vocês façam uma análise textual, não é só ler o texto, tem todo um bizu. O que é que você deve fazer primeiro? Sempre, sempre, sempre. Faça uma leitura despretensiosa. Sabe aquela leitura rápida? Sem maldade, Pega, faz aquela leitura no padrão, lê o texto rapidinho, sem maldade, despretensiosa. Aí agora eu quero que você leia os enunciados das questões, o comando, o que é que a questão quer. E depois você volta interpretando e compreendendo esse texto, Fazendo a síntese de cada parágrafo. Ao longo do texto eu vou mostrar a vocês como é que eu quero que vocês façam essa análise textual, para vocês não se perderem aí quando vocês estiverem interpretando o texto de vocês, certo? E o que deve ser destacado, valeu? Sem mais delongas, vamos continuar então. Título do texto, A Mulher Sem Medo. Perceba logo no título, a gente sabe que vai falar da mulher e sem medo aí é uma característica, beleza? Sem medo é uma característica da mulher. Tá aqui uma locução adjetiva que é uma característica da mulher. A mulher sem medo, não é qualquer mulher, é a mulher sem medo. Então vamos lá. Ele não sabia o que o esperava quando. Ele não sabia. Quem é que não sabia? Ele. O que o esperava? Aquilo que esperava ele, Esse O aqui é um pronome oblíquo átono. A gente sabe, Que é equivalente a ele. Então, ele não sabia aquilo que esperava ele quando. Ele não sabia o que o esperava quando. Levado mais pela curiosidade do que pela paixão. Então perceba que aqui já tem uma comparação, Mais pela curiosidade do que pela paixão. Ele não sabia de algo, certo? E ele foi levado mais pela curiosidade do que pela paixão. Começou a namorar uma mulher sem medo. Parou. Faz uma síntese desse primeiro período aí. Perceba. Ele não sabia o que esperava ele. Quando? Em que momento? Então perceba esse quando aqui, é uma conjunção temporal. Então ele vai falar de um momento específico. Ele não sabia o que esperava quando, em que momento, que ele foi levado mais pela curiosidade do que pela paixão. Ele começou a namorar uma mulher, mas não é qualquer mulher, é uma mulher sem medo. Beleza. Na verdade, havia aí também um elemento interesseiro. Havia aí também, perceba que esse também é um operador argumentativo, porque é um termo que expressa adição, beleza? É um termo aditivo. Na verdade, havia aí também um elemento interesseiro. Tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado A Vida com a Mulher Sem Medo. Então, ele foi levado mais pela curiosidade do que pela paixão, mas além disso, teve o quê? Um elemento de interesse. Tinha um interesse a mais por trás disso.
Que interesse era esse? Um projeto secreto. E qual era o projeto secreto? Que era de escrever um livro chamado A Vida com uma Mulher Sem Medo. Então ele foi pela curiosidade, não foi pela paixão. E além da curiosidade, ele queria um desafio. Ele tinha interesse que era escrever um livro, beleza? Uma obra que imaginava, quem imaginava? Ele. Ele quem? O autor do texto aí, né? A pessoa que queria viver com a mulher sem medo. Ele, aqui, um elemento terceiro, tal. Uma obra que imaginava poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. O que é que ia trazer fama a ele? O que é que ia trazer fama e fortuna a ele? A obra, beleza? Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. Olha aí, esse mas é uma conjunção adversativa, indica oposição. Beleza? Grava isso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Wilson, por que você está sinalizando isso aí no texto? Porque uma conjunção é um síndito, né? É um operador argumentativo. Ela vai ligar palavras e vai ligar contexto. E dentro de uma interpretação textual, você tem que destacar todas as conjunções, as preposições, porque tem um papel semântico de sentido muito grande. Perceba que ele fez isso para trazer fama e fortuna, certo? Mas ele não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos, ele recorria a ameaças. Então perceba que não é só ele que queria dominar a mulher. Perceba que muitos queriam dominar a mulher nesse período aqui, nesse contexto social em que o texto foi descrevido aí, né? Quero o café servido às 9 horas da manhã. Se não, ó, a condição, ó, aqui ele está exemplificando uma ameaça, né? Por isso que foi introduzido com 2 pontos. Ó. Como muitos, ele recorria a ameaças. Quero o café servido às 9 horas. Se não, e aí vinham as advertências. Se não eu grito com você, se não eu bato em você, se não eu deixo você sem comida. Perceba, um cara bem machista, né? Imagine aí. Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso. Ao contrário, ria às gargalhadas. Ria às gargalhadas. As gargalhadas é o modo de como ela ria, né? Exageradamente, né? Aqui é uma locução adverbial feminina. Por isso a crase é obrigatória. Wilson, por que tu fica comentando gramática no meio do texto? Gente, quando a gente faz uma análise textual, o que foi que eu disse para vocês? Geralmente um texto desse são para várias questões. Eu fazendo essa análise, vocês vão perceber que a gente vai resolver as questões muito rápido. Por quê? Porque eu estou comentando o texto por inteiro. A gente demora na análise textual, mas ganha muito tempo na resolução das questões. Além disso, você marca a questão com confiança. Porque o que é que mata mais o concurseiro do que você ficar com dúvida? Meu Deus, marcou A ou C. E na hora da prova, parece que o cão atenta. O concurseiro não tem sorte porque aluno é cão. A gente marca errada e depois fica sofrendo. E é por isso que eu faço toda essa análise. Esse comentário no meio do texto é porque a ideia é mostrar aos senhores como resolver efetivamente uma prova de língua portuguesa. Beleza? Volta para cá. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia gentil, bem que eu queria ficar assustada com as suas ameaças, como prova de consideração e de afeto. Mas você vê, não consigo, ou como ela foi debochada. Continuando. Aquilo, além de humilhá-lo, humilhar quem? Humilhar o homem ali, humilhar ele, né? Profundamente, não só humilhar profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na mulher transformou-se para ele em questão de honra. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por socorro. Pessoal, qual é o título do texto? A Mulher Sem Medo. Qual o objetivo desse rapaz? Trazer um medo para essa mulher. Só que ele não conseguia. Por quê? Porque ela era uma mulher sem medo. Nesse contexto histórico aqui, já dá para perceber que as mulheres eram comuns ser tratadas dessa forma. Por quê? Porque no texto diz, ó, ali em cima, como muitos ele recorria à ameaça, então os homens ameaçavam, né, as mulheres, e as mulheres temiam medo. E essa mulher é um diferente do normal, por quê? Porque ela era uma mulher sem medo, beleza? Olha como a gente já está interpretando, olha que parada. Né? Vamos lá. Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou, ele teve que pensar muito, porque ele queria que essa mulher sentisse medo como se fosse algo normal, tipo assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer com que essa mulher sente medo. Ele fica nervoso com isso e aí ele começa a planejar. Por quê?
porque é como se estivesse ferindo a honra dele, como o texto acabou de citar aí. Como fazê-lo, pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão. Para amedrontá-la, só barata ou rato, resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade. 2 pontos. Perto de onde moravam havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu 4 exemplares que guardou no vidro de boca larga. Ele guardou o que no vidro? As 4 baratas, né? Perceba que esse aqui, ó, é um pronome relativo. Beleza? Retoma o termo. Tem função anafórica. Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse. Quando então soltaria as baratas? Pessoal, ele voltou para casa e, né, aí a conjunção aditiva, ele ficou esperando que a mulher chegasse. Quando então soltaria a barata? Esse quando eu já disse que é uma conjunção que temporal. Quando é que ele soltaria as baratas? Quando a mulher chegasse. Já antegozava a cena. Ela sem dúvida subiria numa cadeira, gritando histericamente, e ele enfim se sentiria um vencedor. Perceba, para ele sentir o vencedor, ele tinha que pôr o medo na mulher, porque é como se estivesse ferindo a honra dele de homem de não conseguir pôr o medo em uma mulher. Então, nesse período, era comum que os homens pusessem o medo nas mulheres, e se ele não conseguisse, estava ferindo a honra dele, beleza? Foi neste momento que o rato apareceu, coisa surpreendente, porque ali não havia ratos. Sobretudo um roedor como aquele, enorme, ameaçador, o rei dos ratos. Perceba, viu? Quando a mulher finalmente retornou, encontrou de pé sobre uma cadeira. A mulher retornou e aconteceu o quê? Encontrou de pé uma cadeira, agarrada ao vidro com as baratas, gritando histericamente. Perceba, ele quis pôr medo na mulher, e quem ficou histérico foi ele. Fazendo jus à fama, ela não demonstrou o menor temor. Que fama é essa? Que fama é essa? Você vai responder de casa, a mulher sem medo. Ó, fazendo jus à fama, ela não demonstrou o menor temor. Fazendo jus à fama dela de mulher sem medo, ela não demonstrou o menor temor. Ao contrário, ri às gargalhadas, ri, né, exageradamente. Foi buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo. Encurralar quem? O homem ou o rato, obviamente, e liquidou. Liquidou quem? O rato. Sem maiores problemas. Feito que ajudou o homem, né? Que feito foi esse? De encurralar e liquidar. Ainda trêmulo. Quem é que ainda está ainda trêmulo? O rato ou o homem? O homem, obviamente, a questão pode perguntar essa coisa para vocês. E você tem que ver a referência, né? Com quem o termo está se referindo. Ainda trêmulo desceu da cadeira, e aí viu que ele segurava o vidro com 4 baratas, o que deixou assombrada. O que pretendia fazer ele, né, ele fazer com os pobres insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? E ela ficou se perguntando nesse momento, né? Àquela altura, ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para assustá-la seria um vexame. Mesmo porque, como ele agora constatava, ela não tinha medo de baratas, assim como não tivera medo de ratos. De rato. O jeito era aceitar a situação e admitir, opa isso, e admitir que viver com uma mulher sem medo era uma coisa, no mínimo, amedrontadora. Perceba aí que texto interessante, né? O título do texto foi A Mulher Sem Medo. E agora eu quero que vocês analisem como vai ficar simples resolver as questões. Você fala, professor, quando o senhor lê fica fácil. Não é isso. Talvez no início da minha leitura, você na aula, vixe, professor, vai ficar falando tópico a tópico devagarzinho. É porque você vai responder a questão com a maior certeza. Tem coisa melhor do que você ter convicção do que você está fazendo? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. A crônica é um texto que tende a promover reflexões partindo de questões cotidianas. Beleza. Desse modo, o desejo do marido revelado no primeiro parágrafo, pessoal, presta atenção. Quando ele fala assim, revelado no primeiro parágrafo, a resposta está no primeiro parágrafo. Fato. Beleza? Permite concluir que, de acordo com a visão do mundo dele, vamos ler a letra A. Todos os homens, detalhe, eu já li essa questão antes e eu disse a vocês, antes de fazer a interpretação, a análise que a gente fez, a gente lê o texto de forma despretensiosa, lê as questões rapidamente e depois volta para a análise, beleza? Letra A. Todos os homens deveriam relacionar-se com mulheres sem medo.
O texto não diz isso. Na verdade, ele se sentiu um fracassado no final. Feriu a honra dele. As mulheres do passado eram mais medrosas que as do presente. Extrapolação. Aí tem aluno que vai pensar bem assim, ó, verdade, hoje as mulheres são mais independentes. Vou marcar essa aqui que é bonitinha. Ei, cuidado com a questão de extrapolação. Às vezes uma coisa, até certeza, é uma verdade absoluta. Porém, não é a verdade que está no texto. O texto não falou sobre isso, o texto não comparou. Isso aqui pode até ter uma razão na sua cabeça aí. Mas o texto não fez essa comparação, então não extrapole. Não marque com as fontes da sua cabeça. Beleza? Letra C. As mulheres deveriam esconder seus medos diante dos homens. O texto não diz hora nenhuma disso aí. A grande maioria das mulheres são medrosas. Tanto os homens quanto as mulheres são medrosos. O gabarito é letra D. A grande maioria das mulheres são medrosas. Professor, que absurdo é esse? Eu vou marcar que a grande maioria das mulheres são medrosas? É isso que o texto está te apontando. Eu falei que o contexto em que está inserido, os homens tinham que pôr medo na mulher. O diferencial do texto, olha o título do texto, A Mulher Sem Medo. Não é qualquer mulher, é A Mulher Sem Medo. Então ele quer dizer que não é qualquer mulher que não tem medo. A maioria das mulheres tem medo, de acordo com o texto. E quando a gente vai olhar o primeiro parágrafo, tem pontos específicos aí que descrevem isso pra gente. Por exemplo, ele foi levado mais pela curiosidade do que pela paixão a pegar essa mulher. Se ele foi curioso, é porque é algo diferente. Beleza? Se ele foi curioso, é porque é algo diferente. Não só isso, ele queria escrever um livro sobre isso, A Vida com a Mulher Sem Medo. Se ele quer escrever um livro sobre isso, é porque é algo atípico, né? É algo diferente e que vai chamar a atenção do leitor ali. Até porque ele fala que com essa obra ele queria fazer inúmeros sucessos, né? Que ele queria ter fama, fortuna. Além disso, no primeiro parágrafo fala assim, ó, como muitos, ele recorria a ameaças, ó, porque muitos homens ameaçavam as mulheres e ameaça gera medo. Então, gabarito, letra D.